algumas empresas específicas. Vocês compraram o IRB, que foi uma posição que apanhou pra caramba no final das contas. E aí o fato de ter entrado no conselho mudou sua visão sobre a empresa? Quando saiu, por exemplo, aquele escândalo, os caras falavam que o Warren Buffett estava querendo investir na empresa, depois saiu que não era nada disso. O Buffett praticamente falou que nem sabia o que era a empresa. Como é que foi essa história? Quando que vocês entraram? A gente sempre acompanhou IRB, mas um pouquinho de longe, porque o valuation nos parecia assim, um tanto quanto, né, ufanista. A gente sempre observou tal, mas nunca nos aprofundamos a ponto de dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui. Não, simplesmente o valuation não nos atraía, né? E aí foi só no ano passado, né, um ano e meio depois de todo o escândalo posto a público, que a gente começou a analisar um pouquinho mais profundamente. É um setor que muito nos interessa, porque você imagina, se existe perenidade na seguradora, imagine nas empresas que fazem seguro das seguradoras. Então, assim, é uma empresa que basicamente vende fidúcia, vende confiança. Então, você não pode ter ali um descrédito da companhia, você não pode faltar com governança, você precisa ter ali regras muito restritas para que a confiança no seu business não falhe, né? E, infelizmente, foi tudo ao contrário do que a gente viu acontecer lá, né? Eu acho que é uma empresa que tem um certo legado de cultura estatal, né? Deixou de ser estatal há muito pouco tempo, 2009, se não me engano, e fez esse movimento de abertura de capital. E o que acabou acontecendo foi o seguinte, claro, além das fraudes, o que foi feito, né? O seguro você precisa ter muito cuidado, não existe seguro ruim, existe seguro mal precificado. Então, basicamente, você lê um contrato, você aceita ou não subscrevê-lo, né? Aceita ou não ressegurar esse risco. Então, o que se fazia é o seguinte, aceitou-se riscos assim, que eminentemente iriam acontecer, o risco de sinistro era muito alto, mas os prêmios eram muito altos também. Então, eles embolsavam, mostravam um bottom line maravilhoso, receita crescendo, piriri pororó, e no momento que os sinistros foram acontecendo, quer dizer, isso pode não acontecer, pode demorar ou pode ser logo. No caso do IRB, os acionistas deram sorte que alguém descobriu antes, mas essas coisas começaram a estourar e a administração da época começou a vender ativos bons a preço de banana, começou, enfim, a mostrar ali resultados não recorrentes para mascarar o quão negativo estavam na parte operacional, né? E claro, aí todas as outras coisas absurdas, hediondas que aconteceram, mentindo que Warren Buffett era acionista da companhia, e milhões de lives, enfim, muitas mentiras foram contadas, né? E a gente se deparou com tudo aquilo, ficamos incrédulos, claro, mas sempre acompanhando de perto. E aí no ano passado a gente se aprofundou no case e falou, bom, não sei se está descontado o suficiente, mas me parece que daqui em diante a companhia está com as pessoas muito bem intencionadas lá dentro, são pessoas éticas, são pessoas técnicas também, mas acho que índole acaba sendo muito mais importante nesse momento, esforço, né, dedicação à empresa acaba sendo muito mais importante do que a técnica nesse caso. A gente começou a se aprofundar e começamos a montar a posição. Quando isso acontece, não é tudo de uma vez, isso demora meses, inclusive anos. Né? É normal meu pai ficar passando meses ou anos comprando a mesma ação todos os meses. Isso aconteceu com o IRB, a gente começou a comprar lá no finalzinho de maio, junho, e acabou caindo na mídia em julho, né? Acho que lá a gente já tinha umas 10 milhões. Isso em 2021? 2021, isso. De lá pra cá, hoje, se não me engano, já estamos com 30 milhões de ações. Então, quer dizer, fomos aumentando gradativamente, mas já é uma posição bem mais robusta do que tinha quando a gente começou, né? Sobre visão da empresa, eu acho que, inclusive, recentemente saiu os resultados, eu acho que ainda tem um trabalho muito forte de cleaning a ser feito de contratos anteriores. São contratos esses, né, para quem não conhece o setor, que tem caudas longas. Então, o ressegurador, no momento que é avisado, ele tem que ter lá provisões suficientes para cobrir esse prejuízo, vamos dizer assim. A depender do prejuízo, como as reservas foram prejudicadas, quer dizer, foi distribuído pagamento de dividendos de um dinheiro que não era para ser distribuído, ele era de reserva, era para ter ficado guardado como garantia. Então, hoje a empresa precisa de um novo aporte de capital para ter garantia suficiente para garantir, obviamente, tudo aquilo que ela ressegurou, né? Isso aconteceu no ano passado e muito provavelmente já é público que vai precisar nesse ano de novo. Então, é um processo que ainda vai demorar. Ele não é do dia para a noite. Então, essa é uma empresa in turnaround que hoje não pode pagar dividendos, mas saneada tende a pagar excelentes dividendos, porque ela é uma geradora de caixa nata. O seguro ou resseguro, você primeiro paga e reza para você não usar. Então, é exatamente isso. É uma empresa que primeiro gera a receita, depois talvez ela gere as despesas, né? Então, é um case interessante. Mas ele é um turnaround no momento.
Ele não está riscos, enquadrado naquilo que vocês mais gostam, porque como você disse, não paga dividendos nesse momento. Exatamente. O Howard Marks, e a gente tem até na Finclass uma aula muito boa dele lá, ele tem uma frase muito famosa que durante uma reportagem, estava uma repórter falando com ele, né, e disse, olha, como é que você tem coragem de comprar essas empresas tão ruins? Porque ele é um cara que ele compra empresas muito estressadas ou até dívida de empresas que estão para quebrar. E ele falou, bom, seguradoras são alguns dos negócios mais conservadores da América. E, no entanto, como é que eles têm coragem de vender seguros para pessoas, né, seguros de vida para pessoas que vão morrer um dia? É porque eles cobram um prêmio, sabe que aquilo vai acontecer, mas esse prêmio investido com uma sinistralidade controlada vai gerar lucro. Exatamente. Então são quase como cassinos. Eu faço seguro para um monte de gente, sei que alguns vão usar, outros não. E quanto maior a base, maior a certeza estatística disso, e eu tendo a ganhar dinheiro. Então seguradora, aqui no Brasil a gente não tem cassino legalizado, mas seguradora é quase isso. Porque ela faz as contas para ganhar dinheiro. Isso, e agora, IRB está valendo menos do que o seu patrimônio. Então vocês enxergam como uma boa posição, embora tenha esse risco, tem um turnaround, vai ter que pegar mais capital. Exatamente. Quando você olha as métricas normais de contabilidade, é uma empresa extremamente solvente. O IRB tem muito mais em caixa do que vale em mercado. Só que essa análise ela acaba sendo superficial, porque existem algumas garantias que a SUSEP exige, né, que não permite que a gente tenha essa visão extremamente gerencial, contábil, natural que a gente está acostumado. Então, são outros tipos de indicadores de solvência, né? Tem lá os seus indicadores especiais do setor. Então, justamente por esses motivos, é uma empresa que vai precisar se capitalizar nesse momento. Nem tudo que a empresa tem de ativos serve como garantia, nem tudo a SUSEP aceita, né? Então, tem que ali haver o respeito ao enquadramento desses recursos. Por isso que a gente acredita que a empresa vai buscar no mercado, né? E outras alternativas, pode ser venda de ativos que não servem para garantir, né? Enfim, tem que esperar a empresa se manifestar a respeito de qual será esse plano para a recuperação, né? Mas eu não acho que é algo rápido, não vai acontecer da noite para o dia, né? Até porque confiança você não recupera da noite para o dia. Com certeza. Então, para o investidor, vai ter que ter uma paciência de monge nesse negócio e muitos não têm, né? A gente sabe que... E é compreensível, né? Muitas pessoas entraram realmente pensando que era uma ação, poxa, que ia se multiplicar muito mais vezes pelo que era dito, né? Ela estava subindo muito logo depois do IPO, né? Muito. Teve uma performance muito boa. Direto, né? Foi e ainda veio essas notícias de Warren Buffett vai comprar parte da empresa, não sei o quê. Exatamente. Eu lembro que todo mundo me perguntava, por exemplo, no Instagram, quando saía esse tipo de coisa, se eu tinha posição, se eu não tinha. Mas... É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.